Tanto é verdade, se você pegar lá o próprio CTN, que é da década de 45, antigamente o ICMS era só ICM. Ele passou a ser ICMS justamente para poder agregar aqui os combustíveis e energia elétrica, que não são mercadorias, são serviços. Perfeito. Tá? E aí a gente tem ali no final ali, a gente chega aqui. Então na Constituição de 88, lá em cima é porque está tampando ali um pouquinho, aquele último quadro lá, mas quando você chega lá na década de 88, quando a gente tem a Constituição de 88, a gente chega ali em 33% da carga. E aí a gente vai fazer a comparação, o PIB cresceu 66% e a arrecadação 44%. E olha que interessante aqui, para a gente poder concluir tudo que a gente falou. Entre 89, que é basicamente o período que a gente sai da monarquia e a gente entra no período da república, né? Olha quanto tempo a gente está falando, hein? Até 2019, a gente está falando de 17 reformas e 7 constituições. 17 reformas, 7 constituições federais. E aí a gente chega a um PIB, uma arrecadação, né, de 33% do PIB. E quanto que o Brasil está crescendo em média? Nunca passou de 6 pontos percentuais. Ou seja, mesmo depois de todas essas mudanças... Resumindo a paróquia, né? Mesmo depois de todas essas reformas, o Brasil, que era para ser o país do futuro, ele sempre ficou lá no passado. E o que acaba interferindo de verdade no crescimento do país não é a necessidade de reformas. É que o governo ele tinha que aprender aquelas lições que a gente estava falando antes. Era gastar menos, era gastar só o que arrecada. É você ter responsabilidade com o gasto público. É isso daí que vai fazer o Brasil crescer. É você estimular a indústria, é você estimular o agronegócio, e não você fazer o que eles vêm fazendo aí ao longo de todo esse processo aí que a gente viu. Entra governo, sai governo, você tem promessas de reformas que praticamente isso aí virou uma coisa midiática. O resultado que é bom é nada, é zero. O Brasil continua crescendo as mesmas taxas de crescimento pífias que a gente experimentava de 50, de 60, de 80 anos atrás. Imagina. Cara. Ou seja, não é uma simples aprovação de uma mudança lá no Congresso, né? Não é mais uma reforma que vai, na minha opinião, mudar todo esse cenário que a gente está encontrando pela frente. E eu queria só destacar que não é porque eu sou pessimista, não. É porque eu estou olhando exatamente os dados. Porque confia nos dados. Esses números não mentem. A gente tá olhando para a própria história. Exato. Né? E comparando com o momento atual. O que me faz acreditar que uma reforma tributária vai trazer toda essa expectativa de crescimento se a gente já passou por 17 e não aconteceu nada? Imagino. Infelizmente, é o retrato que a gente tem para agora. Essas empresas vão ter um esforço enorme para poder acompanhar essas mudanças, vai ter que conviver com os dois sistemas simultâneos. Então você vai ter que preparar o teu time de contabilidade, o teu time interno lá para poder cuidar dos dois sistemas ao mesmo tempo. Você tem um sistema que está entrando em transição e você tem um sistema antigo. E eles vão coexistir pelo menos durante os próximos 10 anos. Isso vai exigir muito mais esforço das empresas, né, do que o que tínhamos antes, pelo menos durante esse período aí dos próximos 10 anos aí de transição. A gente tem uma série de incertezas com relação à regulamentação dessas normas, né? Eu costumo dizer que deram um cheque em branco para o Haddad para poder fazer a reforma. Imagina. Porque não existe isso. Como é que o Congresso vai lá e aprova um troço desse sem olhar o texto da regulamentação de todas essas normas, de como que isso vai ficar, de como que isso vai ser regulamentado, quais são as obrigações desses contribuintes, quais são as alíquotas efetivas que isso vai ter na prática. Então, a gente está falando aí de muito mais incertezas do que certezas. Eu estou prevendo aí o quê? Um momento em que as empresas vão ter, né,
que se preocupar muito mais com uma questão tributária do que vinha se preocupando antes.